Olá pessoal, então hoje estamos aqui na aula, finalmente na aula de janeiro do curso de extensão Harmonizando a Diferença, onde nós vamos falar sobre o livro da professora Fabiola Roden, intitulado Uma Ciência da Diferença, Sexo, Contracepção e Natalidade na Medicina da Mulher. Bom, para quem não conhece, a professora Fabiola Roden, ela é professora no Departamento de Antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. É bom enfocar porque ela é uma das únicas. Ela é a única, né, que nós vamos ler que é daqui do Brasil. A gente vai ler alguns artigos de outras professoras aqui do Brasil, mas em termos de livros, a professora Fabiola Roden é o único livro que a gente vai ler, né, dentro dessa temática. E o livro em si, ele faz parte da tese de doutorado da professora Roden, né, que foi concluída no ano de 2000 no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desculpa. Ele foi lançado em 2001 pela Fiocruz e posteriormente essa mesma tese rendeu um segundo livro, né, chamado A Arte de Enganar a Natureza, Contracepção, Aborto e Infanticídio no início do século XX, porque justamente a tese da professora Fabíola, ela trazia essas duas dimensões, né? Então, em termos de como transformar isso em livro, ela optou por duas. Esse segundo livro ele ganhou o prêmio de melhor livro científico da ANPOX, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, no ano de 2004. Então, o livro ele tem uma estrutura de um prefácio muito esclarecedor e 5 capítulos, né, que contam um pouco então dessa trajetória, como a gente vai ver, e tem como questão base o nascimento, né, da ginecologia no Brasil, mas também de um escopo maior no mundo, porque a professora Fabiola ela faz esse tipo de relação, né, de colocar e contrastar essas questões num cenário maior junto com o brasileiro. E para falar sobre essa construção da ginecologia, ela vai se basear então no material empírico muito específico, que é de um lado as teses de medicina, né, que vão ser produzidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no final do século, no começo do século XIX até o começo do século XX. Então pega uma abrangência muito boa, como a gente vai ver. E junto com isso, um caso muito específico, que é do médico Abel Parente, né, que vai nos transportar também para entender melhor como essas questões que estavam dentro das teses de medicina também diziam, né, e faziam toda uma reflexão e toda uma mobilizavam questões da ordem social também, né, não apenas em termos das teses, né, então não é necessariamente um material morto que ela está lidando. Bom, então no prefácio, né, ela vai falar um pouco sobre o quanto a concepção da diferença ela é importante quando a gente está pensando, né, quando a gente está pensando em constituições históricas, né, mas também quando a gente está pensando dentro da área da antropologia, que é a área com quem ela fala, né, como a diferença ela varia em cada sociedade, mas ela também varia com o passar no tempo, né? Então, voltar para o olhar, né, antropológico para as questões da sua própria sociedade, ela faz sentido porque ela está fazendo um distanciamento temporal, né? Então, o olhar dela para esse material é um olhar com um certo distanciamento que possibilita, então, entender melhor esses tipos de diferenças que estão sendo colocadas pela medicina, então, né, do começo do século XIX até o começo do século XX. É nesse sentido que ela vai falar sobre o quanto a medicina tem um papel fundamental na distinção dos sexos, né? Principalmente como a medicina vai tomar, né, durante esse período que ela está analisando
a atribuição das funções e das características dessa distinção, assim como ela vai dizer que no século XX a medicina vai se tornar a grande ciência capaz de traduzir para a sociedade os desígnios naturais, com base em métodos considerados objetivos e racionais. Para isso, ela pega dois campos específicos, né? A ginecologia, que, como é referido no título do livro, é a ciência da diferença, e a obstetrícia, né? Que era colocada então como o estudo da mulher. Aqui ela já vai lançar mão de que a obstetrícia ela nasce primeiro, antes da ginecologia, justamente porque a obstetrícia ela se centraliza nessa noção de uma clínica, como ela vai nos trazer depois, né? E a ginecologia ela já parte muito mais de uma noção de uma intervenção cirúrgica, né? De qualquer modo, uma das questões que a Fabíola já traz, né, desde o começo, é a ausência do estudo do homem dentro desse grande panorama, né? Então, se a gente tem o nascimento da ginecologia dentro da medicina, essa separação com a obstetrícia, a gente continua não tendo essa noção de um estudo do homem na mesma categoria e na mesma construção, né, que nós temos com a ginecologia. E aqui ela também já lança mão de uma coisa que vai marcar todo o livro, que é a questão de como todo esse estudo sobre a diferença ele se baseia nas noções de instabilidade e ameaças, né? Então aqui alterações e pervenções causadas pelo mundo social acabam possibilitando, né, com que a feminilidade, né, o papel social da mulher, o papel natural e essa disputa entre o social e o natural, eles acabem sendo passíveis de alterações e perversões, né? Como ela vai dizer, existe uma associação entre a mulher e a maternidade, assim como a análise das desordens decorrentes das tentativas de rompimento com a separação de papéis. Isso entra dentro de uma discussão muito maior da antropologia, né? Principalmente aqui ela vai citar o Marcel Mauss para dizer o quanto esse conjunto, né, de materiais que ela está lidando, eles funcionam para pensar, né, como os fenômenos sociais eles atuam em termos de conjuntos, né? Então, cada evento ele está ligado a umas relações amplas, né? Ele implica relações amplas. E nesse sentido, entender um pouco do percurso etnográfico que ela traça ajuda a entender as escolhas e os recortes que acabaram produzindo esse objeto, né? Então, como ela vai falar, ela começa toda essa disputa, né, e essa produção sobre a diferença a partir das teses apresentadas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1830 e 1940, além de livros, artigos e alguns periódicos especializados. É dentro dessa construção e desse mapeamento que ela vai fazendo que ela acaba chegando no caso do Abel Parente. E toda essa problematização de uma esterilização voluntária de mulheres no Rio de Janeiro em 1893, ou seja, justamente na virada do século XIX para o século XX. Dentro de todo esse percurso, né, e de todas essas questões que a professora Fabíola vai trazer, fica muito centralizado que a questão dela é pensar o sexo e o gênero enquanto lógicas de funcionamento das sociedades, né? E aqui ela vai se basear primeiro numa noção Foucaultiana, né? Então, de múltiplas causas e infinitas causas. Então, a questão dela nesse sentido aqui é pensar o quanto não existe necessariamente uma causa única, né, para o nascimento da ginecologia e para esse interesse nessa ciência da diferença, né? Assim como é o próprio percurso etnográfico que ela está fazendo que vai delimitar essas noções para ela, né? O que significa, o que aparece como relativo ou interessante ou não, né? E junto com isso tem toda uma importante influência da teoria feminista da ciência, né? Como a gente já viu também no Laqueur, no último livro lido, onde essas teorias, né, feministas da ciência vão fazer toda uma
provocação sobre o papel do sexo e do gênero dentro da nossa sociedade e o tipo de atenção que a gente coloca para essas questões, né? Então é importante dizer que para ela sexo e gênero aqui são entendidas como lógicas de funcionamento da sociedade e nesse sentido pensar como que a ciência da diferença, ou seja, justamente que atua na conformação e na delimitação de funções e características, né, dessas distinções, acabam sendo produzidas e atuando na sociedade é uma questão muito importante para a gente entender, né, como que a gente chegou socialmente até aqui. O primeiro capítulo ele tem uma pragmática muito específica, né, que é trazer para nós quais foram as modificações que aconteceram dentro da medicina, principalmente até o século XIX, né, que fizeram e possibilitaram a medicina tomar esse papel, né, dessa ciência da diferença. Então aqui ela vai começar justamente colocando, né, como a medicina ela procura a diferença, né, durante os últimos 3 séculos, né, desse segundo milênio, onde essa diferença, como a gente já viu com Laqueur, ela vai ser encontrada em diferentes momentos, em diferentes movimentos, né? Em alguns momentos ela está nos ossos, depois o cérebro, pele, músculos, fibras. Mas uma coisa que se mantém constante é a característica de pensar uma superioridade do corpo masculino e cada vez mais a construção do corpo feminino enquanto moldado para a gestação e para o nascimento, né? O que é interessante e que ela vai trazer aqui, e que daí a gente está indo um pouco além, né, do que o Laqueur estava produzindo, é o quanto esse corpo feminino, se comparado ao corpo masculino, ele é um corpo completamente instável, né? E bom, isso nasce de toda uma preocupação no século XIX com a diferença natural e uma ideia de imutabilidade dos sexos, que a gente vai ver no Laqueur, mas também a gente vê numa outra grande autora da teoria feminista da ciência, que é a Londa Schiebinger, aonde eles vão chamar a atenção, né, para primeiro como as fronteiras que definem o sexo, e o gênero, elas vão sendo modificadas, como a gente viu com Laqueur, né, então de modelo de sexo único, né, baseado na noção de isomorfismo, a gente vai para um modelo de 2 sexos, baseado na distinção. Mas como a própria Fabíola vai colocar, essa mudança de perspectiva, ela precisa ser entendida como parte de um complexo conjunto de mudanças em diferentes âmbitos da sociedade que aconteciam naquele momento. A questão em jogo é uma nova definição da ordem social, e especialmente das relações de gênero, que se apresentavam nesse tempo tão marcadas por grandes transformações. Então é nesse ponto que a Fabíola vai chegar, né, a professora Fabíola vai chegar, de tentar entender quais são então essas grandes modificações da medicina que possibilitam, né, essa mudança de modelos e essa insistência na construção da diferenciação e da distinção entre os sexos. Então aqui tem uma referência explícita ao livro do Nascimento da Clínica, do Michel Foucault, né, onde a gente vai ver, por exemplo, quanto que a medicina, ela, a partir de toda uma entrada dentro dos hospitais, né, desses lugares até então consagrados de algum tipo de intervenção religiosa, né, ela vai começar a se desenvolver técnicas muito específicas que vai ser o que o Foucault chama de nascimento da clínica, né? Esse processo de procurar indícios, marcas, né? Formas de entender e ouvir o corpo e nesse processo conseguir diagnosticar e produzir doenças, né? Então, a auscultação, a percussão, a palpação e a inspecção, elas acabam produzindo essa capacidade da medicina, então, de agir nesses corpos e, nesse sentido, começar a produzir as noções de normais e dos desvios patológicos, né? Que vai ser também uma das grandes questões do Michel Foucault, mas que também a gente vê na preocupação de outros filósofos, principalmente franceses, como o Canguilhem, né?
Além de todas essas questões de desenvolver técnicas, né, de escuta e de compreensão das modificações que, né, de um ouvir o corpo e de produzir esse tipo de diagnóstico, nós também temos a mudança, né, em termos da concepção e da criação da antisepsia e da asepsia, né? E aqui, como a Fabíola vai trazer, o quanto a noção de infecção, né, e aqui a infecção colocada principalmente nessa ideia de testes, né, da produção da bactéria, por exemplo, né, enquanto um agente, né, produtor de doenças. Então, todas aquelas modificações que a gente já estava vendo com o Laquer, né, uma saída da questão do sangue necessariamente como o local, né, um excesso de sangue, uma produção a menos de sangue poderia ser uma questão, mas também desses agentes externos, né, que produzem essas doenças. Então, infecção é uma palavra que vai entrar muito nesse vocabulário e vai produzir muitas diferenças nessa medicina. Assim como a noção de doente, ela vai mudar, né? Uh, enquanto o doente poderia ser pensado como aquele que pode ser jogado à parte da sociedade, né, que ocupa um tipo de encargo, às vezes religioso, né, algum tipo de moléstia que seria algum tipo de provocação de alguma divindade, algum tipo de karma, né, algum tipo de chaga que essa pessoa tem que trazer por conta de questões religiosas ou né, de questões morais também, ele começa a ocupar um outro lugar nesse conjunto, né? Principalmente, aqui a gente volta ao Foucault, nas modificações das políticas, né? A constituição de estados nacionais que a gente vai ver no final do século XVIII, começo do século XIX, com Revolução Francesa, com Revolução Americana, né? O estabelecimento de uma nova forma de se pensar, de organizar o Estado, né, com a democracia. A gente também vai ter uma série de construções de governo, né, que o Michel Foucault também trabalha, para quem estiver mais interessado, ele trabalha bastante sobre essas questões, mas que aqui a gente entra dentro dessas políticas de higiene pública, né? Então, uma noção não só apenas de como os doentes vira uma preocupação também para o Estado, mas além de virar uma preocupação para o Estado, eles viram. As doenças também se colocam dentro de uma ordem moral, né, de transformações, de entender o que seria essa produção de uma civilidade que está sendo constituída e está sendo tentado sendo. E está se tentando mantê-la. Né? Então aqui é interessante que a questão da mulher, né, ela nos ajuda a entender, de alguma forma, como que nós passamos de uma noção de uma natureza como hierárquica e não democrática, completamente pensada em termos de desigual, né, de grupos homogêneos, mas completamente separados. Nós temos os grupos das mulheres, os grupos dos homens, o espaço do público e do privado, ele não pode necessariamente ser rompido, né, ou seja, a natureza como um destino quase desse ordenamento social, e que vai se refletir também nessas outras questões de outras disciplinas, né? Então, se a medicina estava muito preocupada nessa produção de uma diferença entre a mulher e o homem, a gente vai ter, por exemplo, na antropologia, uma distinção entre o civilizado e o selvagem, né? Então, as ciências dessa época, né, dessa vertente iluminista que está chegando no seu momento de maior apogeu, vai justamente se preocupar com esse tipo de ordenamento, né, que fala sobre a natureza. Então, aqui ela faz algumas pequenas ressalvas, como autores como o Gil Matos e a Nancy Terriot, que vão fazer outros tipos, né, de provocações. A gente vai voltar um pouco para eles depois. Mas o quanto aqui existe sim uma questão colocada, né, de quanto essas mudanças elas falam também, né, de o quanto a natureza era pensada nessa maneira hierárquica e não democrática. Então não estava na pauta do dia produzir uma diferença com a natureza, não é uma separação com a natureza, mas ao contrário, a natureza ela fornece os ordenamentos que a sociedade deve reproduzir.
E é justamente quando esses ordenamentos são rompidos que a gente vai ver, por exemplo, patologias ou outro tipo de questões serem desenvolvidas, né? O segundo capítulo do livro, ele então vai tratar muito mais do nascimento da ginecologia, né? Principalmente como essa ciência da mulher, mas mais do que isso, essa ciência da diferença, né? Então aqui ela começa um pouco falando sobre essas relações entre a obstetrícia e a ginecologia, como eu já falei, né? Uma noção muito mais ligada da obstetrícia com as questões colocadas pela clínica, e a ginecologia que vai nascer e vai se fundar muito mais dentro das produções das cirurgias, né? De qualquer forma, a gente tem o nascimento dessa ciência da mulher, né, que vai aparecer em uma série de dicionários muito rapidamente no século XIX, mas que em contrapartida a andrologia, né, ou esse pensar de problemas sexuais masculinos, ele não vai surgir com o mesmo efeito. Ao contrário, né, a andrologia, se ela surge como pensando o problema da degeneração e não necessariamente o problema do homem, né? E bom, como ela vai expor com o professor Sérgio Carrara, que tem o livro O Nascimento da Vênus, todo esse processo de preocupação com os problemas sexuais masculinos, eles são colocados a partir de uma noção de degeneração, ou seja, como que essas doenças, principalmente o caso da sífilis, que também vai ser dessa passagem do século XIX para o século XX, eles vão centrar na possibilidade, né, desse excesso sexual do homem produzir uma desordem moral e social, né, por conta de uma possível degeneração da prole. Então aqui a gente pode ver que não é necessariamente um problema, né, os problemas masculinos eles não são centrados na figura do homem em si, mas são centrados nas questões de como o homem tem que produzir uma boa prole, né, e como a questão do desvio é uma questão que gera efeitos adiante, né? Gera efeitos na próxima geração, mas não necessariamente se está preocupado em desvios internos, né? Então, uma das primeiras constatações que a professora Fabíola vai fazer nesse capítulo é justamente que, se por um lado as doenças masculinas são produzidas a partir de uma noção de excesso sexual, e não falam muito sobre a natureza do homem em si, as doenças femininas são justamente construídas a partir de uma noção de que a normalidade feminina é potencialmente patológica. Então aqui, né, a gente tem uma construção dessa da natureza feminina como algo muito instável, né? E que precisa estar a todo momento sendo controlada porque ela pode fugir e ela pode muito facilmente se transformar numa patologia. Então não é à toa que existe uma busca pela diferença dentro desse nascimento da ginecologia, onde a relação entre natureza e cultura ela vai ser muito produzida, né? A gente vai ter uma relação muito forte de como a cultura ela pode acabar transpondo os níveis da natureza. E aqui a gente tem principalmente uma noção, né, de quanto a fisiologia da mulher seria inerentemente patológica, mas também toda uma relação com a teoria da evolução, né, de Darwin, de como a adaptação e o perigo do meio eles são muito eles podem influenciar negativamente a mulher, né? Então, existe sim uma questão da adaptação do meio para o homem, mas essa questão não é colocada em termos de uma fisiologia inerente do homem, né? Então aqui tem uma diferença muito interessante que a gente tem que frisar, porque depois, quando a gente for trabalhar, né, com os hormônios no próximo texto da Outshorn, a gente vai começar a ver sobre como esses tipos de preocupações eles vão sendo acoplados nessas descobertas científicas, né? Então aqui a ciência da mulher ela nasce, né, já meio que fazendo uma disputa
também com qual o seu lugar dentro desse ordenamento social. E uma dessas primeiras disputas são justamente as parteiras, né? Primeiro, por toda uma constituição de saberes ancestrais, né, de mulheres que fazem parte de mulheres, e por toda uma questão, né, de a série de riscos ao controle médico, né, que se sofre. Então existe uma proibição muito forte da participação de médicos. E aqui, né, quando estamos falando de médicos, estamos falando no masculino, então são de médicos homens no momento do parto, justamente porque eles poderiam ter condutas impróprias e não era, né, da boa moral e dos bons costumes a participação de homens em lugares onde, por exemplo, eles podiam, né, estar na possibilidade de exercer esse excesso sexual que era tão já estabelecido dentro das questões da natureza masculina. Contudo, né, mesmo que esse espaço aí da moral esteja em disputa, né, vai ter uma série de tentativas de controle dessas questões, né? Uma parte delas é justamente as conquistas que vão se ter, né? Então, vai ter todo um processo de instrumentalização da medicina, né, de produção, por exemplo, do fórceps e outros tipos de capacidade de intervenções no corpo, né, como a gente já destacou, a ginecologia ela parte dessa ideia da cirurgia, e a gente vai ver isso muito melhor nas teses da medicina, mas também dessas revoluções médicas que nós tratamos no primeiro capítulo, né, a asepsia, a insepsia, a noção da infecção, da bactéria, né, dessas noções de agentes que estão produzindo essas doenças. Então, todas essas revoluções elas acabam produzindo essa divisão da obstetrícia, né, com a ginecologia em termos de clínica e cirúrgica. Assim como tem uma grande invenção que vai ser produzida nessa virada de século, que é a anestesia, né? E por que a anestesia é importante? Porque a gente não tem a possibilidade de sentir dor? Sim, mas também a anestesia, ela possibilita que uma classe que até então não estava sendo utilizada como modelo de testes participe dessa jogada, né? Então, se até o começo do século XIX nós estávamos falando de uma medicina que trabalhava com pobres e enfermos, né, com camadas sociais que não tinham outra opção além de se submeter a esses testes e esses procedimentos médicos, agora com anestesia as pessoas da classe alta começam a acessar esses saberes, né? Então começa-se também a modificar as questões que estão sendo colocadas e o tipo de interesse público que vai se ter dentro da medicina, né? E uma última questão é sobre como todas essa série de disputas, né, principalmente desse lugar da possibilidade do lugar das parteiras dentro desse nascimento da ginecologia, é justamente a criação de sociedades profissionais, né, que vão estabelecer regras e vão estabelecer um controle específico, né, sobre esse pertencimento ou não a essa classe e, como a gente vai ver, a possibilidade de adentrar a esses segredos da profissão, né? Bom, dito isso, a gente chega então no Brasil e como que essas questões todas estão sendo relacionadas aqui, né? Como a professora Fabíola salienta, até a chegada da família real portuguesa em 1808, não se tem qualquer tipo de preocupação com doença no Brasil, né? Pelo contrário, não existe algum tipo de preocupação governamental que constitua algo num sentido de uma política pública ou um tipo de intervenção, né, ou preocupação com isso. As altas classes mandavam os seus filhos estudar fora, né, eles vinham e exerciam a medicina aqui, mas isso não era constituído enquanto, por exemplo, uma academia da medicina ou outros tipos de instituições, né, esse processo de institucionalização ele vem com a família e com essa preocupação, então, de se produzir, né, um lugar de governo que seja civilizado, como a gente tratou no prefácio. Então vai ser aqui que a gente vai ter a criação das primeiras escolas e academias médicas, né, que vão conformar, então, esse primeiro movimento, né, de governo, como a gente também já estava comentando,
da medicina como essa verdade primeira, né? Com essa capacidade de falar sobre a natureza. Então vai ser aqui que a gente vai começar com essas polícias higienistas, né? Não só polícias, mas políticas também. E vai surgir essa categoria de uma polícia médica, né? Ou seja, uma necessidade de uma intervenção social focada na noção de família e de cidadãos, uh, aonde o casal higiênico é o centro das atenções, né? Então, a gente tem uma série de modificações pormenores dentro dessa constituição da família e dos cidadãos, né? Mas o principal fator que vai ser modificado nesse sentido é o quanto esse casal se transforma, então, como o capacitador ou o reprodutor, né, dessa figura do sucesso da família a partir da reprodução de normas que vão ser produzidas por esse médico enquanto agente externo, né? Então aqui questões que até então não eram colocadas enquanto problemáticas passam a ser colocadas e serem produzidas enquanto questões morais sociais. Por um lado a gente tem, por exemplo, a amamentação, que sai do domínio das amas de leite e vai para o domínio das mães. A maternidade também, que passa a ser desenvolvida como uma das grandes questões sociais que a mulher tem que nutrir e tem que produzir. E a noção de que o desvio ele vai ser patologizado, né? Então, dentro dessa construção, principalmente o corpo das mulheres, né, o desvio da norma vai ser sempre produzido dentro de uma questão de uma necessidade de uma vigia constante, justamente porque a mulher não teria responsabilização sobre esses seus atos, né? Aqui a gente tem uma discussão muito maior, né, que a gente vai ver melhor no capítulo 3, mas essa necessidade de uma não responsabilização das mulheres é justamente porque fazia parte da natureza delas essa instabilidade e essa possibilidade da patologia, né? Então, seria da ordem do não controle social sobre esse corpo que faz o desvio ser produzido, e não uma questão de um âmbito individual, né? Da ordem de um desejo ou de uma certa agência. Então não se podia pensar numa noção de responsabilização de pessoas, né, de mulheres que socialmente não poderiam ser vistas como responsáveis pela sua própria natureza, né? Então, nesse sentido, o quanto essa periculosidade natural do sexo feminino acaba gerando um modelo de degeneração, né? Isso leva a uma série de questões maiores, né, que são os problemas colocados para essa concretização da medicina e dessas políticas higienistas. Por um lado, nós temos essa noção das parteiras, né, que até o começo do século XX vão ser centrais na produção desses nascimentos, né? A gente tem uma modificação do final do século XIX para o começo do século XX, como o Laqueur já demonstrou, dessa possibilidade do corpo não ser mais santo. Então você pode começar as autópsias, você pode começar a pensar na questão de, por exemplo, os médicos atenderem essas mulheres em termos ginecológicos. Mas até então a gente não tinha essas questões. Essas grandes provocações, então, com as questões das parteiras, elas vão começar a ser produzidas a partir de uma noção de, bom, essas parteiras elas podem trabalhar a partir do momento que elas são certificadas. Então, se passa por um primeiro controle, né, governamental de emissão de certificado para parteiras, principalmente quando a gente começa a ter parteiras estrangeiras que têm uma grande reprodução, um grande respaldo social. Outro problema muito colocado é a questão do pudor e da moral, principalmente na noção das prostitutas, né, que acabam sendo essas mulheres que fogem completamente e elas não são vistas como pessoas que desejam o sexo porque desejam, né, em termos de uma questão individual, mas sim porque elas são degeneradas, então elas teriam um problema de ordem psíquica, né, desses desvios que acontecem dessa estabilidade do sexo.
que podem levar a uma série de outras questões, né? E dentro desse sentido, o aborto e a sexualidade dessas mulheres e a necessidade de contenção deles são duas questões muito comentadas. Além disso, a gente tem a promoção e a manutenção do prestígio e aumento da concorrência entre os médicos, né? Então, nós temos, como a gente falou, a construção de associações que são justamente colocadas para se pensar e se controlar, né, o segredo médico, assim como possibilitar, né, um jogo de acusações como o charlatanismo e a má publicidade, né? Tinha uma construção muito grande, como a Fabíola vai trazer, de uma negatividade da veiculação de publicidade em jornais ou revistas da época, justamente porque se acreditava que o bom profissional ele traria, né, a sua clientela a partir do seu prestígio dentro da sociedade e não a partir de falsas anunciações de cura, né? Isso vai ser muito importante para o caso do Abel Parente. Por fim, nesse capítulo, a Fabíola vai trazer um traçado de como as mulheres entram, então, da medicina, né? Justamente porque se a gente está pensando, né, nessa virada do século XIX, no século XIX em si, se o homem não pode, né, se existe um tipo de proibição moral da participação do homem enquanto médico na gestão desses corpos, né, de mulheres, não seria o lugar ideal para a mulher entrar em termos de medicina, né? E bom, vai ser justamente esse debate que vai trazer esse primeiro lugar, né? Principalmente trazendo argumentos como a violação das mulheres por médicos, a necessidade de uma humanização desse atendimento e o quanto essas exclusões elas iam de contra, né, das questões que as mulheres tinham em termos de saúde, né? Existiam muitas exclusões de não ter um olhar feminino sobre essas questões. Como contra-argumento, a gente tem a noção de uma desfeminilização dessas mulheres, principalmente dentro dessa ideia de que a mulher, a partir do momento que ela foge da sua natureza, ela entra no escopo da cultura, que seria um escopo completamente masculino, e sendo um escopo completamente masculino, o que acontece é que ela se desfeminiliza e acaba não produzindo, né, conseguindo produzir o seu papel social nesse ordenamento, que é justamente a reprodução. Aqui a gente tem o caso muito específico, né, da Maria Josefina Matilde do Rocher, que vai ser justamente uma dessas grandes parteiras e que ela vai demonstrar um pouco esse movimento no século XIX, porque ela começa virando a parteira, né, da família real, mas acaba, né, morrendo na pobreza e na miséria, mesmo tendo feito mais de 6.000 partos. Então, ela é sempre muito acusada de ter perdido sua feminilidade. E aqui o que é interessante pensar é justamente como as parteiras elas abrem um pouco essa discussão, porque elas demonstram essa possibilidade das mulheres nessa conduta, né? Mas elas também mostram esses potenciais do quanto a fuga, né, da linha da natureza pode ser prejudicial. E bom, a Fabíola termina dizendo que é justamente nesse tipo de discussão, no final do século XIX, né, a primeira mulher que nós vamos ter formada é a Maria Augusta Generoso Estrela, que vai ser formada nos Estados Unidos, né, a Rita Lobato Velho Lopes, em 1887, vai ser a primeira formada no Brasil, mas justamente nesse tipo de posição aonde, né, o nosso regente, né, o nosso imperador vai se compadecer das questões, né, da Maria Augusta e vai pagar a sua estadia e o final dos seus estudos, que mesmo, né, tendo sido oradora da sua turma e tendo sendo tido como uma ótima aluna, vai ter uma série de repercussões e dificuldades de conseguir que o seu diploma seja aprovado no Brasil. Depois dessa nós temos uma série de outras mulheres, né, nesse final do século XIX, mas que se a gente pensar, né, são uma série de mulheres, mas em termos do território nacional,
a gente consegue contar aqui até 1893, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres num período de que abrange 12 anos, né? Entre a primeira e a última. Então, 7 mulheres para um universo do Brasil é algo muito pequeno. E bom, essas primeiras médicas não é estranho que justamente elas tenham teses que são formuladas dentro dos cuidados da mulher e das crianças, né? Entendido o nascimento da ginecologia no Brasil, a Fabíola então parte para o terceiro capítulo, né, intitulado As Teses da Medicina, a Diferença Sexual e Suas Perturbações, para pensar como que essas questões, né, da diferença sexual elas apareciam dentro das teses, né, que a gente falou lá no começo. E bom, né, nesse período de tempo ela vai ver 7.149 teses e vai descobrir que de todas elas 1.593 são relacionadas ao tema da sexualidade e da reprodução, ou seja, 22%, né, de tudo que foi produzido, né, nesses 100 anos, 110 anos, né, da faculdade de medicina são estão preocupadas com a sexualidade e com a reprodução. Nesse sentido, ela separa 3 grandes temas, né? Um primeiro, que é a ginecologia e obstetrícia, muito ligada às doenças no aparelho reprodutor feminino, como cirurgia, parto e gravidez. Uma segunda onda, né, uma segunda temática, que é também voltada para o aparelho reprodutor feminino, mas muito mais ligada às questões sociais, como o casamento, aleitamento e o aborto. E por fim, um lugar muito menor, uma preocupação com o aparelho reprodutor masculino, né? Onde aqui muito mais preocupadas com as doenças nesse aparelho, em termos de doenças venéreas e temas relacionados à urologia. Nesse momento é muito importante destacar que é uma discrepância total, né? Se o ovário ele é sempre presente, né, de alguma forma dentro dessas provocações das temáticas da reprodução e da sexualidade, os testículos nunca aparecem como preocupações dentro dessas temáticas do aparelho reprodutor masculino. Justamente porque a reprodução ela não aparece como uma questão para a ciência do homem, né, para a urologia. A reprodução ela é tomada como um papel tão intrínseco ao homem, né, que ela não precisa ser ressaltada, né? Já estar pressuposta nesse excesso de masculinidade, nesse excesso de masculinidade não, nesse excesso de sexualidade, né? Mas ao contrário, os ovários eles têm que estar sempre sendo pensados como um centro da discussão. E aqui a gente começa pensando nesses ovários, principalmente dentro da possibilidade de desvios, né? Então, a desfeminilização da mulher, ela acaba por trazer, e desculpa, ali está escrito errado, mas a desfeminilização da mulher ela acaba sendo colocada também com desvios nos ovários, né? Então, uma das primeiras questões que aparecem muito nessa relação é o quanto que os órgãos genitais eles se relacionam diretamente com perturbações da ordem física e mental, né? Em termos das mulheres, não existe nenhuma dúvida de que se a gente tem perturbações da ordem física e mental, a gente está falando de órgãos genitais. Essa mesma questão não aparece para os homens, né? Então, como a Fabíola vai dizer, trata-se de um terreno de desordens que passa pelo corpo, pela mente e pela moral femininos e chega até a sociedade, né? Então, essa instabilidade da natureza feminina, ela tem consequências à sociedade. E é por isso que a gente vai ter, né, teses onde a temática são questões sociais. A partir disso, a Fabíola vai falar um pouco sobre como as fases da vida da mulher são produzidas, né, e entendidas dentro dessas teses, para a gente conseguir compreender um pouco melhor o que era esse papel da natureza, né, dentro das questões femininas e dentro dessa ordem que está sendo constituída. Bom, a primeira fase é a puberdade, né, onde tem
é um período consideradamente de risco, né? É um período muito perigoso, justamente pela fragilidade feminina, né? De ser impressionável e instável. E é onde a gente começa a ter essa produção, né, da menina que vai virar uma propriedade da espécie, né, em termos de construção de uma posterioridade. Então aqui, como a Fabíola fala, né, existe uma preocupação de que ao homem vai caber lidar com a natureza e com os entes animados usando da força e da inteligência, já a mulher só resta o poder de sedução em relação ao homem, né? O poder do raciocínio, a força física e o movimento estão para o homem, assim como a reprodução, a função reprodutiva, o repouso e a quietude estão para a mulher. Então aqui os equívocos, né, é justamente que tem que ter todo um controle em termos educacionais, em termos de dispêndio de energia, como a gente vai ver na menstruação, né, que a gente vai entrar agora, de que a gente não pode causar perturbações, não poderia causar perturbações em termos da ordem da natureza, colocando questões sociais para essas meninas em fase de puberdade, né? Então aqui a questão maior é que a natureza ela é muito instável dentro das mulheres. Então o controle social faz parte dessa capacidade de fazer com que a natureza chegue no seu destino. E isso fica muito explícito quando a gente pensa a questão da masturbação, da menstruação, né? O quanto que a menstruação ela acaba virando a bússola da mulher, justamente porque existe toda uma preocupação de uma boa administração da chegada das regras, né? E aqui regras na maneira como era se utilizado para se referir à menstruação em termos sociais, né? Então, a ausência de perturbações é a capacidade de chegar a esse lugar, né? E existe uma preocupação muito latente com a menstruação, justamente porque não se quer colocar ela no lugar do abjeto, né? Não se quer colocar ela no lugar de algo detestável que não pode ser falado, justamente porque ela tem um papel dentro dessas políticas higienistas, né? Vão ter alguns guias, como por exemplo esse que está citado aqui, que é regras higiênicas relativas às mulheres menstruadas, que justamente fazem sentido de o quanto essa menstruação ela tem que ser entendida a partir desse ciclo de regulação dessa natureza, né? E nesse sentido, a menstruação faz parte dessa hierarquia de funções, né? Porque ela possibilita o papel de mãe e de esposa serem colocados, né? Então, a possibilidade de transformar a natureza e colocar a natureza no seu curso normal, né? Porque justamente a função primordial da mulher nessas teses é a maternidade, né? Então a educação aqui e o oferecimento de educação às mulheres ela é muito problemática, porque se entende que é um empreendimento que não tem razão de ser, né? Porque afinal de contas a mulher está para a natureza como o homem está para a cultura, e acaba prejudicando a ordem natural das coisas. Então volta para aquela noção de influência que a gente tinha visto com o Darwin, né? De como a influência do meio pode alterar a natureza, mas que é só um risco da mulher, né? O homem não está para esses riscos nessas teses, né? Óbvio que a gente vai ter o risco dos homossexuais, das pessoas desviantes, mas isso não é necessariamente intrínseco a essa natureza como é para as mulheres. E se a menstruação ela é a fase, né, de construção dessa função primordial da mulher, a menopausa é justamente a rainha destronada, né, como a Fabíola vai trazer. Então, ela é a perda de todos os atributos, né, que vão ser construídos como esse esplendor que a menstruação traz, né, que é a beleza, o corpo bem feito, com as ancas largas, né, para ser uma boa mãe, uma boa procriadora. Pelo contrário, né, se ela é rainha enquanto reprodutora, ela é uma divindade sem adoradoras quando chegar na menopausa, né? Ela perde a atrofiação de todas as suas belezas, dos seus ovários, do útero, dos seios, né? Ela perde todos os seus atributos dentro dessas construções estais de medicina.
Então, não é à toa que existe toda uma preocupação com amor, sexo e casamento dentro dessas teses, né? Porque justamente são esses que vão fazer o gerenciamento da ordem social. E aqui então a gente tem uma modificação, como eu alertei no começo, né? Existe uma modificação dessa possibilidade de se pensar o papel da mulher dentro da sociedade, porque justamente ela também é colocada enquanto educadora dos filhos e responsável pela sua transformação em indivíduos saudáveis e bons cidadãos para a pátria. Então aqui o problema não é necessariamente a mulher estar no gerenciamento desse local do casamento dentro da casa, né? O problema é quando isso extrapola as questões dessa natureza. Então, a continência, né, ou seja, a noção de que você não poderia fazer sexo, ela é problemática, porque ela vai contra essa pressuposição de uma natureza fundamental da mulher para a maternidade. Assim como a prostituição, né, porque ela é o prazer pelo prazer e não para efetivar essa natureza. A poligamia também é um problema, né? Porque ela constitui uma noção de quanto a instituição do casamento, ou essa noção desse casal higiênico, ela não seria possível, né? E nesse sentido é interessante que o coito interrompido também vem como uma construção, porque aqui, muito ainda próximo das questões do Laquer, a saciação da mulher no prazer sexual, ela também faz parte dessa construção do casamento, né? Então, o sexo e o amor e o casamento, eles estão juntos, não porque necessariamente existe uma preocupação com o prazer feminino, né? Se vocês chegaram nessa construção, vocês estão muito século XX, né? Para eles. A questão aqui é que é tão do desejo dessa natureza da mulher ser mãe, né, ter a maternidade enquanto a sua função, que o coito interrompido ele acaba cortando esse desejo, né? Ele corta a efetivação desse desejo, que é constituída também pelo coito, né? Por essa não abstinência. Então, como a própria Fabíola vai trazer, a mulher, quando fica muito tempo privada da satisfação do seu desejo, pode sofrer de ninfomania, clorose, dores hipogástricas, irritabilidade nervosa, histeria, alucinações e moléstias mentais, né? Então aqui o coito interrompido ele entra como uma prática higienista, né? Porque ele acaba dizendo o quanto a gente não quer uma noção de de poucos cidadãos. Então a gente quer uma reprodução social, né, que as elites reproduzam e tenham filhos. Mas a noção aqui é entender como colocar isso dentro da ordem da natureza, né? E a ordem da natureza aqui é justamente afiliar o amor, o sexo e o casamento com essa noção da maternidade feminina. E terminando então esse capítulo, a Fabíola vai trazer como que toda essa instabilidade ela vai criar essas perturbações dentro da medicina, né? A primeira é a construção, e aqui é muito interessante, né? Porque a menstruação ela aparece como esse apogeu da mulher, né? Esse preparo dela para a continuação da espécie, para atrair o homem, para conseguir efetivar a sua maternidade. Mas ela também é a possibilidade de abertura para desordens, né? Então, como a Fabíola vai dizer, pode-se dizer que as mulheres estão sujeitas às mais variadas desordens durante boa parte de suas vidas, ou seja, né, a concretização da instabilidade da natureza feminina. E nesse sentido a gente vai ter a construção de psicopatias menstruais, né, e a noção, por exemplo, de uma loucura menstrual, que vai ser justamente utilizada judicialmente para dizer que a mulher se estava nesses períodos, né? E aí o período ele é completamente o ciclo menstrual, né? Porque essas desordens, essas psicopatias menstruais, elas podem surgir antes, durante ou depois do ciclo menstrual, né? Então elas não é utilizado para não responsabilizar legalmente essas mulheres, assim como a menstruação é colocada como uma forma de não acolher testemunhos dessas mulheres dentro de ações criminais.
justamente porque elas podiam estar sofrendo, né, de algum tipo dessas psicopatias menstruais. E aqui é muito interessante que essas psicopatias, elas também têm um papel muito grande, né, de dizer o quanto a emancipação feminina ela é um problema, né? Porque se a natureza da mulher é instável, qual que é o controle que nós podemos ter dessa mulher que está se emancipando, né? Então, se a ordem social é quem produz a possibilidade de a natureza seguir o seu curso sem nenhum problema e sem nenhum tipo, né, de perturbação, a emancipação feminina seria contra a natureza, porque ela quebra com a ordem social de controle do corpo da mulher para o seu próprio bem, como eles vão dizer, né? E nesse sentido não é à toa que a histeria toma as proporções que toma, porque ela consegue, né, produzir e juntar todas essas questões, né, de o quanto o controle da mulher ele acaba produzindo a histeria quando não bem executado, né, e demonstra essa instabilidade desse corpo e as consequências para a sociedade quando a gente não leva a sério esse controle que deveria ser feito sobre as mulheres, né. E por fim, a Fabíola vai falar um pouco sobre esses tratamentos que então vão ter para essas perturbações, porque afinal de contas a gente não pode fazer com que as mulheres parem de menstruar completamente, né? Se a preocupação é com que elas sejam efetivamente mães e produzam a maternidade. Mas, né, até o começo do século XX, a gente não tinha muita percepção sobre qual era o papel do óvulo. Você tinha diferentes teorias, né, sobre a questão dos ovários e dos óvulos. Então, dos tratamentos mais utilizados, como a gente já viu no Laquer, era a ovariotomia, né? Então, a retirada dos ovários justamente para curar definitivamente perturbações mentais ligadas aos órgãos sexuais. Né? E aqui ela vai ser muito executada, principalmente final do século XIX, começo do século XX, mas, né, com a descoberta, né, da ideia de que existiriam secreções que seriam emitidas tanto pelo ovário quanto pelo testículo, e que elas teriam relações, né, essas secreções desconhecidas, elas teriam relações com o sistema nervoso, né, principalmente através de um médico chamado Brown Sequard, a gente começa a estabelecer outros tipos de teorias que vão colocar a ovariotomia enquanto completamente errada. Isso eu acho que é muito interessante, porque a gente tem um momento de muita passagem, né, uma passagem muito rápida e brusca do final do século XIX para o começo do século XX, onde, a partir dessa noção dessas substâncias, né, que seriam produzidas pelo ovário e que depois vão ser denominadas, né, de hormônios, como a gente vai ver com a Outshore, começa-se então a produzir duas coisas, né? Primeiro, a endocrinologia como um campo começa a surgir e a se estabelecer como esse campo que vai então estudar essas secreções, mas também uma composição da noção de que essas perturbações elas podiam ser muito mais da ordem da insuficiência ovariana do que necessariamente um problema do ovário, né? Então começa a se produzir a opoterapia ovárica, né, que seria a reposição dessas substâncias produzidas pelo ovário, principalmente pela ingestão, né, de substâncias ou de óvulos de outras espécies. Então, é dentro dessa construção, né, dessa instabilidade e dessa possibilidade das perturbações das mulheres que a gente entra no quarto capítulo, né, que é o último capítulo etnográfico, o último capítulo de apresentação de dados desse livro, né, o capítulo 5 ele funciona muito mais como uma conclusão, e que vai falar justamente desse caso, né, do médico Abel Parente. E bom, aqui é muito interessante porque ele é um médico italiano radicado no Brasil, no final ali, né, do século XIX,
ele vai se colocar enquanto um obstetrícia e ginecologista, né? Ou vai trabalhar com as moléstias das senhoras, como era comum de se falar na época. E ele vai inventar uma técnica anticontraceptiva, né? E ele cria dois erros quando ele cria essa técnica, né? Primeiro que ele cria essa técnica e não compartilha, né, com essas associações que estão sendo formuladas, né? Então, como a gente viu, ele não compactua com o segredo médico, assim como ele divulga, né, essa técnica nos jornais. Então, ele também vai né, produzir essa reação dos médicos de estar né, não tendo um método eficiente, tanto que ele tem que ir para lugares errados para essa divulgação. E o que é interessante na questão do Abel Parente é justamente porque a gente começa a entender a historicidade da criação da diferença entre os sexos e os gêneros e como elas têm uma repercussão social, né? E bom, a primeira questão é que a gente vai ter uma reação forte desses médicos, né? Principalmente focada em 1893, onde a Sociedade de Higiene do Brasil, e olha, vejam só, não é a Associação de Médicos, né, não é a Academia de Medicina, mas é a Sociedade de Higiene do Brasil, vai fazer um compêndio da sua revista intitulado Do Charlatanismo, onde a gente vai ter um protesto público que inicia toda essa questão, né, do Abel Parente, no Rio de Janeiro, publicado por um médico, o Melo, assim como 15 pareceres que reúnem médicos e juristas, relatórios e atas das reuniões da sociedade sendo contrárias a essa prática do Abel Parente. E aqui, então, se lança 2.000 exemplares dessa revista, o que a gente pode pensar uma circulação muito grande para a época, né? E onde a gente vai ter reprodução de algumas questões contra o Abel. A primeira delas é de que ele estaria produzindo práticas mercantilistas e charlatanismo, né, que iriam contra a competição e o segredo médico estabelecidos, como a gente já viu antes. Ela vai contra a moral e os bons costumes, justamente porque ela iria contra a natureza, né? Ela é um tipo de intervenção que é contrária à forma como a natureza, né, deveria ser colocada. Então aqui ela não trata uma perturbação, essa que é a grande questão, né? Ela não trata de uma perturbação da ordem da natureza feminina, ao contrário, ela iria contra essa natureza, né? Ela seria uma intervenção nessa natureza. E uma intervenção que seria produtora de máquinas de prazer, né? Ou seja, mulheres que poderiam ter relações sexuais apenas por ter relações sexuais, né? Por ter prazer. Então ele rompe duplamente com essa moral e bons costumes que os médicos e higienistas estão tentando produzir no Brasil. E justamente nesse sentido começa uma série de alegações, como ela levaria ao aborto e lesões corporais. Por outro lado, a gente tem uma série de defesas, né, que são feitas. A primeira delas é da diretoria sanitária do Rio de Janeiro, na figura do Dr. Francisco de Castro, que vai lançar um livro em defesa do Abel Parente, né, para vocês verem o tipo de mobilização que isso traz, intitulado O Invento Abel Parente, no ponto de vista do direito criminal, da moral pública e da medicina clínica. Ou seja, ele junta, né, todas essas acusações que a gente via no compêndio do charlatanismo num livro só, né? E aqui é muito interessante porque a jogada dele é dizer que existe uma série de confusões, né, entre aborto e castração, né, entre aborto e esterilização e a castração e a esterilização, né? Então ele começa a fazer uma série de questões de colocar o quanto a noção da esterilização, primeiro, ela não causa aborto porque ela não causa, né, a gestação, ela não causa fertilização, então ela não poderia causar um aborto. O que seria os abortos, na verdade, seria uma própria reação desse processo. E segundo, também não seria uma castração, porque a mulher poderia engravidar posteriormente, como algumas, né, das pacientes do próprio médico Abel Parente fazem posteriormente.
E além disso, é interessante porque o Francisco de Castro ele traz um outro argumento, né? E que compactua com o que a gente viu nas teses da medicina, mas não necessariamente como eles queriam que isso fosse mobilizado. De o quanto o sexo é uma prática importante no casamento, porque não apenas ele tem um controle da moral pública, ou seja, essas mulheres sendo saciadas, elas não produzem perturbações, e não produzindo perturbações, elas não, por exemplo, elas não vão ir para a categoria dos desviantes, então elas não vão virar prostitutas, né, que é um dos grandes perigos daquela época, assim como estando dentro do casamento, elas estão produzindo cidadãos que não são não são ilegais, né, não são filhos sem pais, né? E também estão produzindo estão reproduzindo essas questões de o quanto é importante a figura da mulher dentro da sociedade também, né? Como alguém, e daí aqui é muito interessante porque é alguém como um enfeite, né? Que demonstra essa civilidade, demonstra esse auge que chegou à sociedade brasileira. Então aqui, né, funciona tanto com o controle da moral pública, mas também o controle dos instintos sexuais e essa ética pública e médica, né, de que o médico Abel Parente nunca teria faltado, né, com as suas pacientes. Esse processo de 1893 ele não vai dar em nada, né, ele leva a alguma acusação, mas que não é recebida, justamente utilizando os mesmos argumentos que o Francisco de Castro vai trazer. Mas, em 1900, é aberto um processo judicial por conta da Dona Maria Antonieta, que faz esses procedimentos para não engravidar mais, mas acaba chegando a um nível de loucura que ela tem que ser internada. E bom, como a gente já aprendeu até então, na época, desvios e perturbações físicas ou psicológicas eram diretamente relacionadas aos órgãos genitais. Então, se cria um tipo de construção que é muito basilar dentro das teses da medicina, que nesse sentido é impossível do Abel Parente fugir, né? Então ele é condenado em primeira instância, né? Justamente porque ele está mexendo com essa natureza, e o mexer com a natureza, né? Esse perigo de mexer com a natureza saiu pela culatra, né? Ela realmente então desenvolveu um tipo de histeria por conta dessa intervenção. Essa é a pressuposição. Contudo, em segunda instância, ele é absolvido, né? E isso gera uma série de questões interessantes, né, que finalizam esse capítulo. E que eu acho que resume bem nesse parágrafo que a Fabíola fala, né? Então ela vai dizer: além disso, havia também uma distinção entre o valor associado à mulher e à natureza por um lado e aquele associado ao homem e à cultura por o outro. Enquanto os homens representariam aquilo que é produto da consciência e ação humanas, como sistemas de pensamento e tecnologias que agiriam e tentariam controlar a natureza representada pelas mulheres, né? A tarefa da cultura é superar a natureza, e só haveria lugar, então, para a subordinação feminina. Essa distinção também está fundamentada na ideia de que a mulher estaria mais diretamente envolvida com a vida da espécie, com a reprodução, em contraste com a fisiologia do homem, que o deixaria mais livre para que ele pudesse se dedicar aos empreendimentos da cultura. Então, entre os médicos do século passado, havia uma preocupação constante com a manutenção de limites claros entre essas duas arenas, surgidas a partir da possibilidade de entrada da mulher no mundo intelectual, do trabalho e da política, que implicaria sua masculinização. A esfera do trabalho era vista como particularmente importante. Por isso, as mulheres que abdicavam do papel de mãe e esposa em prol de uma profissão teriam sido tão estudadas pelos médicos e muitas vezes definidas como doentes. O contexto de grandes mudanças na ordem social, política e econômica do século XIX fazia com que a distinção entre natureza e cultura e a associação da mulher com a natureza se tornasse um argumento de particular importância, né? Então, aqui, o que é interessante do caso do Abel Parente é que justamente ele
junta todas essas questões, né? Em nenhum momento se pensa sobre outras questões que poderiam causar, né, esse tipo de loucura da Maria Antonieta, assim como todas as questões que estão sendo colocadas e produzidas, né, pelo Abel Parente. E ele, é importante dizer, ele estava num lugar muito bem colocado, ele fazia almoços para suas clientes de classe alta, né? Ele estava atendendo pessoas da classe alta. Ele era um médico muito reconhecido dentro da elite, né? Então esse jogo, né, que ele está produzindo de tensões é muito interessante, né, porque ele entra nessa questão de qual é o espaço da mulher, e ele está dentro de uma construção que, como a gente vai ver depois com Altione e o Nascimento da Pílula, né, que é justamente a efetivação dessa libertação feminina da paternidade, né, como a sua única natureza, o seu único fim da natureza, né. O problema do Abel é justamente porque ele brinca com essas dimensões, né? Ele brinca com essa possibilidade de se pensar que as mulheres poderiam ter outros papéis, que elas não estariam destinadas a essa natureza que foi colocada a elas. E bom, finalizando todo esse trabalho, né, a Fabíola vem com o último capítulo, né, que não poderia se chamar de outra forma senão Uma Natureza Instável e Perigosa, que justamente vai reforçar essa noção de como a medicina ela se constitui, então, enquanto um papel social de criar delimitações e fronteiras entre os seres humanos, assim como a ginecologia vai representar, então, essa ciência da feminilidade e da diferenciação entre os homens e mulheres. Né? Porque, como a gente já falou antes, se não existe, né, uma urologia ou uma andrologia para falar sobre os homens, é justamente a ginecologia que vai fazer esse papel das diferenciações, colocando a natureza feminina dentro do amor e da família e passível de perversão pelo meio, né? Então, seria papel da medicina prever essa instabilidade. E aqui vem duas colocações que eu queria terminar com vocês, porque eu acho que ajuda a entender todas essas questões com a Fabíola, né? A primeira é com com a antropóloga Jornanova, desculpa, que vai lançar um livro em 1989 e que vai falar, né, sobre o quanto a gente tem que pensar a importância dessa complexidade das distinções entre homens e mulheres nessa disputa entre natureza e cultura. Então, como a Fabíola vai dizer, se por um lado admitia-se que as diferenças estavam enraizadas na natureza, em virtude da relação com as características físicas de cada sexo, por outro, elas eram percebidas como mutáveis. Como os aspectos fisiológicos, mentais e sociais do ser humano eram percebidos como em profunda interação, o gênero também sofria das influências dos costumes e hábitos da vida cotidiana, como dieta, exercícios e ocupações. Então, o que a Jornada Nova vai trazer é que, mesmo que a gente pense, né, nessa construção nessa natureza instável e perigosa da mulher, esse jogo é colocado dentro de um jogo complexo, né, onde a natureza tem um papel muito construído, né, mas ao mesmo tempo tem toda uma mutabilidade, né, e essa estabilidade que é colocada em alguns casos. Então, em vez de simplesmente pensar, né, e essa é a provocação da Jornada Nova para o Laquer, na construção necessariamente de uma estabilidade, ela está muito mais interessada em pensar nessa complexidade entre, né, uma certa fixidez, mas também uma mutabilidade da natureza, né, e que vai trazer a certos discursos atuais, como os trabalhos do Bruno Latour, da Donna Haraway, da Amadia Micherek, da Annie Marie Moll, que justamente vão pensar sobre o quanto a natureza ela funciona em certos momentos como esse lugar do imutável e outros momentos pelo lugar da mutabilidade, justamente a partir dessas noções também de que a cultura em alguns momentos fica como uma noção fixa, né? Ou seja, existia uma ordem social muito bem estabelecida para os homens e para as mulheres, mas ao mesmo tempo essa ordem social era que poderia trazer as perturbações desse feminino instável, né? Então, quando a natureza está fixa, a ordem social está móvel, e quando
a ordem social está fixa, é a natureza que está móvel. Então é muito interessante ver essas complexidades, essas distinções entre o fixo e o móvel, né? E é nesse ponto que ela chega na Matos, que vai falar sobre o quanto a estabilidade ela é fundamental para a gente entender esse processo. Porque é justamente a fluidez sexual como forma de distinção de classes ou outras culturas que vai possibilitar todo o movimento que a gente tem no século XIX e no século XX, né, de criação, por exemplo, de teoria de raças e práticas eugenistas dentro do Estado, né? É justamente a possibilidade da gente pensar que a natureza ela é instável, que pode se dizer, por exemplo, né, que teriam diferenças anatômicas entre as mulheres da classe trabalhadora, as prostitutas ou as negras africanas, que seriam explicadas pelo fato de que a natureza sexuada do corpo era dinâmica e aberta a mudanças. Então a natureza poderia ser mudada, especialmente pervertida pela cultura. Então vai ser nesse jogo de instabilidade, né, que a gente consegue produzir questões nefastas, né, como por exemplo as políticas eugenistas e outros tipos, né, maiores, como os diferentes fascismos que a gente vai enfrentar no começo do século XX. Então, aqui, mais do que necessariamente se apegar aos tipos de determinações que estão sendo colocados, né, tanto a Jornanova quanto a Matos vão trazer a necessidade de se pensar na estabilidade e na complexidade dentro desses jogos, para, né, dentro desses jogos, para a gente conseguir entender de uma forma muito mais potente quais são as questões que estão sendo colocadas, né, e não necessariamente tentar reproduzir uma questão final de que seria o homem é a cultura e a mulher é a natureza. Porque em alguns casos, a cultura do homem interfere na natureza e isso é muito prejudicial. Isso causa perturbações. Mas ao mesmo tempo, em outros casos, a própria natureza instável da mulher precisa dessa cultura, né? Então, existe um jogo complexo que está sendo colocado aí, onde a estabilidade tem um papel fundamental. E, bom, a Fabíola termina com essa frase que eu acho que não teria como terminar essa aula sem falá-la, né? Que é, bom, para a medicina da época, a natureza já tinha estabelecido a divisão e a ordem que a sociedade deveria reproduzir e da qual não podia escapar. E aqui o mais interessante é que a Fabíola coloca, né, entre vírgulas, de que da qual não se podia ou não se queria escapar. E eu acho que essa é uma provocação muito boa para a gente pensar nessa noção da instabilidade e da complexidade que está dentro dessas relações que a gente está estudando aqui e que os hormônios são utilizados juntos, né? Aqui não é uma noção de negação do papel dos hormônios, mas também é pensar que os hormônios eles estão sendo colocados dentro de um jogo complexo, né? De uma história da medicina, de uma história social, de questões culturais e sociais distintas em contextos sociais distintos, como a gente vai ver com a Outshore na próxima aula, onde a gente começa a perceber, né, certos usos ou tentativas de usos da medicina e de certas descobertas para colocar em questão, levar adiante questões culturais, né, ou sociais. Então, finalizando, ficam aqui algumas questões para a gente pensar junto no sábado, né? A primeira é como a produção da diferença é realizada, né? Como a gente pode pensar nessas fronteiras, mas também nas instabilidades e seus papéis nos ordenamentos sociais, né? Qual que é o papel que as descobertas científicas tomam dentro das discussões sobre cultura e natureza? E como que essas discussões elas vão sendo atualizadas, né? Muitas coisas que a gente vê ali nas teses da medicina, a gente continua vendo depois, né, nos nossos nas teses de medicinas atuais, né? Talvez as coisas se modifiquem um pouco em termos de quais são as associações ou as descobertas que estão sendo colocadas, né? Mas muitas coisas às vezes ficam. E eu acho que é interessante a gente também pensar nessas estabilidades, né? O que é difícil de tirar dessa produção. Então, bom, eu fico por aqui e a gente conversa melhor no sábado e continuamos conversando sobre, né? Eu acho que a Fabíola lança
várias questões para a gente pensar durante o resto do curso de extensão como um todo. Até lá!